Meus amigos, boa tarde a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe ricamente e que as mensagens aqui possam alcançar os nossos corações e fazer sentido na nossa vida prática. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite merecido dessa casa, em especial a Geisa, através de quem foi ofertado um convite merecido, e dizer que para mim é uma honra muito grande estar mais uma vez aqui na Casa do Caminho. Parabenizo os trabalhadores, devotados e abnegados deste santo lugar, que tenta reviver aquilo que os apóstolos fizeram à época do Cristo, mesclando um serviço de assistência tão necessário no nosso mundo egoísta e desigual, ao mesmo tempo em que cultiva a propagação da mensagem evangélica para que nós possamos nos empoderar e descobrir que a cura de todos os nossos males está dentro de nosso próprio espírito. Agradecer também a presença de todos vocês. O tema de hoje é um tema muito desafiador. Em geral, em matéria de orgulho, nós somos experts, mas em termos de humildade ainda temos muito a aprender. E foi Henri Dominique Lacordaire, um padre do início do século XIX, que escreveu essa belíssima mensagem que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Não por acaso Jesus, quando proferiu o Sermão da Montanha e começou a falar-nos das bem-aventuranças, iniciou com o patamar básico, degrau primeiro, a bem-aventurança da pobreza pelo Espírito, para que nós pudéssemos chegar e alcançar, edificando o reino dos céus dentro de nós mesmos. E para isso, nós precisamos desmistificar aquilo que geralmente nós confundimos como sentimentos de orgulho e de humildade. Em geral, eu digo, por exemplo, que me sinto orgulhosa pelo fato do meu filho estar muito bem na escola, e isso é confundido com o sentimento egocêntrico exacerbado do orgulho que toda a minha visão espiritual para a verdade da vida. Em verdade, essa admiração e reconhecimento, esse enaltecimento e esse sentimento de júbilo interno pelas conquistas do outro é, antes de orgulho, uma das expressões mais belas do amor. O orgulho é quando nós acreditamos que o nosso filho, por ter galgado aquele patamar, é melhor do que os outros. E então o sentimento de soberba nos toma e nós passamos a nos enxergar em desigualdade, conferindo-nos uma especial predileção em relação a Deus, que não faz, em verdade, predileção de pessoas. Então observe que a humildade é um sentimento que nos iguala a todos, porque todos nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, temos todos os mesmos potenciais para o desenvolvimento das virtudes e a ninguém é dada ou cerceada a oportunidade de evoluir. Se hoje, nessa atual existência, nós pertencemos a uma conjuntura familiar e temos à nossa disposição recursos para que nós possamos desenvolver os nossos talentos e fazer o bom aproveitamento deles, isso é um acréscimo de responsabilidade. E numa outra existência nós trocaremos de papéis. Se hoje vivemos no opróbrio da miséria, amanhã viveremos na opulência e vice-versa. E assim, todos nós, guardadas as desigualdades temporárias, quando lançamos um olhar por nossa existência, reencarnação após reencarnação, percebemos que somos todos iguais. Um engano similar ocorre em relação à humildade. Geralmente nós dizemos que uma pessoa humilde é aquela carecente de recursos, que se apresenta maltrapilha, porque não tem condições financeiras de apresentar-se melhor. E em verdade a humildade não tem nada a ver com carência de recursos. A humildade é um sentimento íntimo, mesmo que eu seja excelente e reconheça aqueles meus talentos, inteligência, beleza e tudo mais, eu não me sinto superior pelos talentos que eu possuo. Observe que reconhecer-se e identificar as suas próprias potencialidades é autoconhecimento. E o autoconhecimento é um passo importantíssimo para o desenvolvimento da comunhão com a lei de Deus, para o desenvolvimento da plenitude. Portanto, desmerecer-se, dizer que você não é nada, que você de nada vale, antes de humildade é falta de amor próprio. E aquele que tem humildade tem muito amor próprio. Jesus, entre
os humanos, no tempo em que ele esteve aqui encarnado conosco, é o símbolo do amor próprio. Ele tinha tanto amor por si mesmo que ele queria evoluir. Esse amor espraiava em todas as criaturas com os quais ele convivia. Por amor ele veio. Por amor ele veio deixar as sementes da sua mensagem evangélica. E ninguém, além dele, nos ensinou tanto como humildade. E aí, nós nos reportamos à cena do lava-pés. Naquela época, há mais de 20 séculos atrás, Jesus estava com os seus discípulos nos festejos da Páscoa. E antes da última ceia, do banquete com os seus discípulos, ele levanta-se da mesa, retira o seu manto, pega uma toalha, cinge a sua cintura com essa toalha, toma uma bacia com água, ajoelha-se e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Imaginemos a cena. O divino escultor do orbe, como vai dizer Emmanuel, o grande príncipe da paz, o ministro dos nossos destinos, aquele que imanta com seu magnetismo de misericórdia tudo quanto existe no planeta Terra, e que foi o responsável pela arquitetura de diversas outras existências em outros orbes, vem à Terra e porta-se como um escravo. Sim, porque os escravos naquela época é que se trajavam daquele jeito. Depunham-se de uma toalha ou de um manto e cingia a cintura com ela. Jesus naquele momento humilha-se perante os seus apóstolos. Apóstolos, pessoas imperfeitas, cheias de enfermidades morais, cheias de equívocos, que no momento derradeiro, no momento em que poderiam provar o sacrifício em prol da mensagem cristã, tiveram medo. Estes são como nós. É por isso que Jesus, para o seu apostolado, escolheu homens comuns, pescadores, comerciantes, cobradores de impostos, para que nós nos identificássemos com os seus apóstolos. E veja como nós, em geral, damos uma conotação muito negativa em relação à humilhação. Acreditamos que nos humilhar perante os nossos semelhantes é um ato que vai ferir a nossa dignidade pessoal. Como se alguém pudesse tirar o nosso valor. Alguém pode roubar a virtude de outro? Não. Esse é um patrimônio inexorável, um patrimônio indelével que ninguém pode apagar. E naquele momento era isso que Jesus mostrava. Ele, que é o maior de todos os espíritos, mostrava-se que na humilhação é que há a verdadeira exaltação. E no momento em que ele lava os pés de todos os seus apóstolos, ele dá-nos mais uma lição. A humildade iguala-nos a todos. Naquele momento, ele tratava todos os seus apóstolos com o mesmo grau, no mesmo patamar de humildade, de amor e de carinho. E vai narrar Humberto de Campos que Simão Pedro, numa generosidade quase infantil, não deixe. Não, mestre, eu não posso permitir que o meu mestre lave os meus pés. Veja a noção pejorativa da humilhação. Como se ele tivesse, com aquele ato, privando Jesus de sentir-se mal. Então veja como a humildade é esse sentimento íntimo, em que eu reconheço os meus patrimônios, mas não me sinto superior em relação aos demais por tê-los. Mesmo porque, se nós somos espíritas e acreditamos no patamar evolutivo galgado à custa de muito esforço e sacrifício, sabemos que, como há irmãos que ainda não despertaram para temas que nós já despertamos, ainda há uma pleiade de espíritos que tem uma compreensão mais elevada da vida do que nós. Nós estamos ainda a caminho, e num caminho que vai durar muito tempo para que nós possamos nos delindar dos nossos equívocos. O sacrifício de si mesmo. Este pode ser um móvel que nós conseguimos identificar para alcançar a verdadeira humildade. Observe que, ainda que sejamos e que nos coloquemos como derrotados nas situações humanas, como está a nossa consciência perante a divindade? Vamos dar alguns exemplos. Aqueles irmãos nossos que passam pelo opróbrio da vida material, e veja como a humildade está completamente dissociada da carência de recursos,
Porque muitas vezes nós vemos nas ruas a soberba, a prepotência, o desejo de não se sentir digno de ser auxiliado. Muitas vezes a vivência no opróbrio da pobreza, de passar necessidades materiais, é uma escola, para que nós percebamos o nosso real valor, para que nós nutramos uma esperança na vida eterna e para que nós percebamos como somos dependentes da misericórdia dele. Nenhum de nós, aqui encarnados, num planeta de provas e expiações, é completamente independente. Temos autonomia. Autonomia sobre os nossos próprios destinos, as nossas escolhas, as nossas ações, mesmo porque, a depender de como utilizemos o nosso livre-arbítrio, nós plantaremos aquilo que vamos colher, mas ninguém vive sozinho. Uma pessoa é capaz de desenvolver-se intelectualmente sozinha, mas moralmente é impossível, porque eu não posso desenvolver a paciência sem conviver com alguém irritante. Eu não posso desenvolver a misericórdia e a indulgência se eu não estiver em contato com aquele que erra, para saber se eu sou capaz ou não de perdoar as ofensas e de não julgar os erros do outro. Eu não posso me deslindar do orgulho se o outro não me afetar no melindre, se eu não me suscetibilizar e não me magoar excessivamente com o que o outro faz. Veja, nós precisamos dos outros o tempo inteiro. Nós estamos aqui reencarnados por misericórdia de Deus. Ele deu-nos mais uma chance de estarmos juntos, convivendo com os nossos conflitos, com as nossas imperfeições, nos relacionando para que nós possamos juntos crescer. A escalada evolutiva não é uma corrida para ver quem chega primeiro, mais cedo no pódio. É um ato colaborativo. Então, se eu já avancei e tenho recursos em excesso, posso ajudar compartilhando esses recursos com o outro, e não necessariamente recursos materiais. Por exemplo, se eu tenho o dom da inteligência, eu posso servir-me desse recurso para compartilhar conhecimentos com demais pessoas. E não me refiro apenas a conhecimento intelectual, me refiro também a conhecimento emocional. Por isso que, das caridades, uma das mais belas e mais difíceis de serem executadas é a caridade moral, dentro de casa. Muitas vezes nós estamos ali, numa conjuntura, e nenhuma família por acaso, nós estamos convivendo com os nossos inimigos do passado. Choca dizer isso, mas é a mais pura verdade. Nem sempre as vinculações que nós temos pelos laços consanguíneos de família são de nossos afetos legítimos e queridos. Muitas vezes o nosso parentesco espiritual e a nossa família espiritual nos segue de longe, mas às vezes nós nem tivemos mérito deles encarnarem conosco nessa vida. E é por esse parentesco corporal que nós vamos convivendo com essas pessoas e aprendendo a acerenar os nossos corações, domar o nosso orgulho. Todas as vezes que nós nos irritamos, ficamos extremamente suscetibilizados com o que alguém nos diz, tomando aquilo como uma ofensa pessoal. Todas as vezes que nós temos dificuldade de perdoar algo que alguém nos diz, que às vezes nem foi por querer, nós estamos aí defrontados com orgulho. E se nós quisermos fazer o teste para ver realmente se nós somos orgulhosos ou não, basta pensar, já que nós temos uma especial vocação de identificar o erro alheio, o que no outro eu consigo identificar e caracterizo como um orgulhoso? Agora eu volto os olhos para mim. O que eu tenho que me identifica em ação em relação ao outro? Porque se no outro é orgulho, em mim também tem que ser. E a partir desse movimento de autoconhecimento, nós vamos defrontando de pequenas ações disfarçadas de orgulho que nos afastam do nosso ideal. Isso não é para martirizar ninguém, é para que nós possamos analisar as nossas inclinações más e convertê-las, transformá-las para o bem. É a nossa destinação e foi o que o Cristo nos pediu. Então, o autoconhecimento é necessário. Quando nós renunciamos ao desejo de sermos atendidos, nós também estamos renunciando ao nosso próprio ego e nós estamos batalhando contra o orgulho. Por exemplo, uma mãe, muitas vezes ela precisa renunciar às noites de sono,
ela precisa renunciar até de cuidar de si mesma para dar o atendimento de urgência ao seu filho, que não tem com quem contar, e que ela precisa dedicar-se para suprir esses momentos iniciais da vida de outro ser. Veja como isso é um ato de caridade, mas antes de tudo de humildade. Então, nós temos o tempo inteiro a vivência nessas duas polaridades. O objetivo, então, não é extirpar o orgulho de uma forma categórica, mas ir transformando para que nós possamos repetir com cada vez mais insistência os atos de humildade em detrimento dos atos de orgulho. E quando nós observamos o Cristo, que em diversas passagens deu um ato de extrema humildade, mas nenhum é maior do que dar a própria face. Observamos que nessa primeira cena narrada do lava-pés, realmente é um ato de extrema humildade. Ajoelhar-se, lavar os pés dos seus discípulos, tendo ele a envergadura moral que tem. Mas nós, muitas vezes constrangidos pelo nosso exercício profissional, ou com medo da autoridade de alguém que é maior do que nós, também fazemos isso. Veja que a intenção aqui é o que vai definir aquele ato como de autêntica humildade ou humildade disfarçada. Mas o fato de dar a própria face é uma prova contundente com respeito à autêntica humildade. Devemos nos lembrar então de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 39, quando ele diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Como assim? Mas isso não é falta de amor a si mesmo? Como é que eu sei que uma pessoa quer me fazer mal e eu vou permanecer na companhia dela? Isso não seria ser contra o instinto de conservação? Eu preciso cuidar da minha própria existência. Eu quero o melhor para mim. Observe a peculiaridade e a profundidade dos ensinamentos do Cristo. Não resistir ao mal não é necessariamente entregar-se em holocausto para alguém que queira vos assassinar, mas é sobretudo não desistir. Quantas vezes, em relacionamentos desastrados, que nós somos traídos ou ofendidos, a partir daquela experiência malograda, fechamos as portas do nosso coração e nos impedimos de termos a chance novamente de sermos felizes. No momento em que nós superamos esse sentimento de mágoa, perdoamos a nós mesmos, aproveitamos cada experiência para que nós possamos nos converter em pessoas maiores ou melhores do que éramos, nós estamos evoluindo. Dar a outra face, de acordo com os ensinamentos do Cristo, é perseverar, persistir, não desistir. Quantos relacionamentos são desfeitos pelas rusgas mais simples? Porque hoje nós não aprendemos mais a consertar as coisas como os nossos avós, tataravós faziam. Hoje, quando o equipamento está quebrado, a gente compra um novo. Às vezes o celular continua até funcionando, mas sem um modelo melhor a gente troca. É a sociedade do troca. E isso, às vezes, a gente mistura essa imagem a pessoas. Cultuamos as pessoas e a vemos como objetos de satisfação das nossas necessidades. Porque o outro existe para me atender, o outro existe para me fazer feliz. Então, se ele age de alguma forma que vai de encontro com aquilo que eu esperaria que ele fizesse, ou se ele pensa diferente de mim, não me serve mais, porque eu não quero amar o outro de acordo com a individualidade que ele tem. Eu não quero dar ao outro a liberdade de consciência que lhe é dada por direito pela divindade. Eu quero que ele seja uma cópia de mim, que ele me adule, que ele me ame. E amar nessa concepção ególatra significa fazer tudo o que for do meu agrado, quanto engano. Veja que nessas situações nós estamos amando não o que o outro é, mas o nosso próprio ego. E o orgulho é o que nos afasta de amar em essência.
O orgulho e o egoísmo é o que nos afasta da essência da mensagem evangélica. É o que nos afasta do Criador. E é por isso que em o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, Lacordaire vai nos advertir. Meus irmãos, como a humildade tem sido uma virtude tão pouco praticada por vós. Vós que tens o patrimônio intelectual, que vives na opulência e na riqueza, consideras-te melhor do que os seus servos, quando na realidade, numa existência anterior, talvez fosses tu o servo do seu servo. Olhai para os céus, vede a criação, vede Deus acima de vós, aprecia o poder incomensurável do Criador, que tudo harmoniza e que te deu a oportunidade da vida, não para que te vanglories, não para que esculpas um monumento à sua própria virtude, mas para que auxilie os demais. E muitas vezes Deus, através das existências e das cenas da vida, vai nos dando corda e vai deixando que a gente erre bastante em matéria de orgulho, para que nós possamos nos sentir saturados do mal. E aí, quando nós estamos completamente engolfados na soberba, Deus nos dá a privação, com o objetivo de que agora, sem os recursos com os quais nós nos vangloriávamos, possamos perceber aquilo que é verdadeiramente rico dentro de nós, os nossos patrimônios de virtude. E o que acontece conosco? Em geral, nessa conjuntura, nós nos revoltamos. Porque aquela situação que nós tínhamos, não temos mais. Veja um exemplo de Jó, no Antigo Testamento. Um homem rico, feliz com a sua família, e num determinado momento, por razões alheias à sua vontade, perde tudo. Tem a sua família dizimada, fica na miséria, e em momento algum, ele perde a fé e a esperança em Deus. Ao invés de se revoltar, qual gênio contrariado, ele se humilha e coloca-se como um servo de Deus. Deus me deu, Deus me retirou. Muitas vezes os nossos patrimônios materiais, nós acreditamos, foi conseguido à base de muito esforço, de muito trabalho, de muita inteligência, é patrimônio meu. Nós somos meros depositários de toda a riqueza. E aquele recurso que chega à nossa disposição é para fazermos evoluir e multiplicar, tal qual na parábola dos talentos. Então, a revolta jamais. Aquele que se sente muito bom e muito rico, lembre-se da morte. E a morte nos nivela a todos. O pobre e o rico vão acabar no mesmo lugar, no mesmo túmulo, debaixo de 7 palmos na terra. E se esse momento da nossa desencarnação fosse hoje, meus amigos, como é que nós estaríamos? Vamos nos lembrar que esse corpo bonitinho, esse envoltório carnal, vai ficar aqui. Só serve nesse plano, no outro não serve. Todos os nossos patrimônios que foram conquistados, a gente leva. A nossa psicosfera individual, aquilo que nós estamos cultivando em pensamentos, as nossas ações no bem, é isso que fica. E qual de nós poderá ser verdadeiramente caridoso se não for humilde? Emmanuel tem uma mensagem em que ele vai dizer, Cortina do Eu, o mesmo livro Fonte Viva, muitas vezes até em matéria de caridade nós colocamos o nosso orgulho. Se fazemos o bem, só queremos praticar aquilo que foi da nossa própria ideação, os projetos nossos. Se o outro, a quem nós estamos doando o nosso tempo, não nos reconhece, já não nos interessa mais aquela tarefa com o mesmo ânimo que nós tínhamos. O bem feito sem ostentação, o bem feito sem exaltação e sem buscar recompensas. Esse deve ser o nosso objetivo. A palavra humilde, etimologicamente, vem de uma junção de duas outras, humus e iud. Humus, terra, iud, pés. Humilde, aquele que é realista. Veja como o orgulho é uma visão deturpada da realidade.
é uma falsa impressão que nós temos muito superior ao nosso respeito. E se nós formos humildes, ou seja, se nós colocarmos os pés no chão, reconheceremos o nosso verdadeiro valor. Todas as vezes que nós nos virmos, mesmo que reconheçamos as nossas virtudes, mas tratemos os outros com pouca elevação e com modéstia, nós teremos o cuidado de ocultar as nossas virtudes, até para não constranger o outro. Veja Jesus, se Ele estivesse conosco, esplendoroso e fulgente, como o sol que Ele é, nós ficaríamos deprimidos. Veja o caso de Saulo de Tarso, às portas da estrada de Damasco, aquela claridade que o ensegueceu. Até os bons espíritos têm esse cuidado, para que não possam nos desmotivar. E a humildade, ela vem da mesma base semântica das palavras de homem e de humildade. Jesus foi o verdadeiro Filho do Homem, aquele que passou por todas as fases da escalada evolutiva do reino nominal. Jesus é a nossa destinação. É nele que está concentrada a humanidade real. Portanto, seguir os ensinamentos do Cristo não deve ser uma utopia, é uma obstinação que não deve sair da nossa cabeça, porque nós não poderemos evoluir de outra forma. A conduta moral e o ensinamento moral do Evangelho deve ser real em nossa vida. Nós temos que ser o mais novo Evangelho, testificar os ensinamentos do Cristo, no limite das nossas possibilidades, ainda que nós não possamos viver integralmente o Evangelho. E nós observamos, ainda falando sobre orgulho e humildade, uma mensagem que Allan Kardec, na Revista Espírita de 1869, escreve sobre o tema. E Kardec vai dizer que é através da caridade e da fraternidade que nós vamos exercendo a abnegação e, portanto, cultivando ações de humildade, transformando a pouco e pouco o nosso orgulho. Veja que a caridade, este amor em ação, através de atividades externas, nós vamos, ainda que dê trabalho, que requeira o nosso sacrifício pessoal, a pouco e pouco nos doando, construindo uma virtude que em breve será patrimônio nosso. E a abnegação significa doar-se de forma dedicada, sem observar, sem reparar o quanto de bem que tem sido feito. Os homens verdadeiramente virtuosos, eles deixam-se levar pelas suas santas inspirações, sem fazer qualquer tipo de contabilidade. Mas ele vai dizer ainda: crer em Deus e na vida futura é a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta. Por quê? Quando nós lançamos os nossos olhos acima da vida material, nós percebemos quão pequenos nós somos. Eu fui fazer uma preleção doutrinária em uma casa amiga sobre Deus. Eu fiquei 3 dias em depressão, porque eu tinha uma ideia tão pequena da excelsitude do Criador, e todas as vezes que nós tentamos elevar os nossos pensamentos ao Pai e nos damos conta da perfeição das suas leis, com que Ele cria, dos seus ensinamentos, nós percebemos quão pequenos somos. Então veja que o orgulhoso, antes de tudo, é alguém que não reflete, porque se parasse para pensar e se comparasse em relação a Deus, que é todo poder, toda bondade, de uma infinita magnificência, perceberia quão pequeno se é. E o Espiritismo tem a nos ajudar para que nós possamos vencer o orgulho, porque no momento em que nós lançamos os olhos acima da vida material e descortinamos as realidades espirituais, nós vemos primeiro das inúmeras chances que nós temos para evoluir. Nós vemos a justiça divina, que sempre nos dá a oportunidade para poder burilar os nossos sentimentos. E nós vemos que aquilo que nós vamos plantar agora, vamos colher depois. É por isso que fazer o bem, conviver de forma tranquila e amistosa com os nossos semelhantes,
a fim de que nós possamos distribuir sementes que vão gerar flores e não espinhos. Através desse convívio salutar, nós podemos cultivar boas amizades. Já dizia o Cristo, granjear amigos. Nós não precisamos tratar os outros como nossos concorrentes. Veja que muitas vezes a própria educação formal na escola, principalmente em época de pré-vestibular, dá essa noção para nós, nos distanciando do outro. Não precisa ser assim. Nós temos a oportunidade e as potências, através do exercício da nossa própria vontade e da nossa dedicação, de conseguir o melhor para nós. E se não vier, Deus sabe o que faz. Perseveremos. Perseveremos no bem, portanto, plantando para colher mais e melhor. Mas voltando ao sermão das bem-aventuranças, no primeiro versículo, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Observe que este capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz esse versículo como tema, Mateus, capítulo 5º, versículo 3, fala primeiro, nós não precisamos de intermediários ou de recursos externos para ver o reino dos céus, ou edificar o reino dos céus entre nós. Jesus aboliu a necessidade de sacerdotes, de intercessores, para que nós pudéssemos lograr a comunhão com o Pai. Precisamos apenas da nossa vontade, mas não apenas. Ser pobre pelo Espírito significa nós nos despojarmos de todas as máscaras, cascas, de todo o nosso ego. Veja que o ego não é necessariamente ruim. O ego, inclusive, é necessário para as nossas relações sociais, porque sem ele, nós provavelmente viveríamos na plena intensidade dos nossos instintos. Imagine se eu falasse tudo aquilo que eu penso a respeito de todas as pessoas. Eu iria ferir a primeira condição básica para todo e qualquer relacionamento, que é o respeito. Então o ego é justamente essa máscara social através da qual eu interajo e me relaciono com as pessoas a fim de tornar as relações mais salutares. O grande problema do ego é eu achar que eu sou o ego. O ego faz parte daquilo que eu sou, mas o que eu sou é um patrimônio muito mais profundo que eu preciso me esforçar para conhecer a pouco e pouco, mergulhando dentro de mim mesmo, vendo quais são as minhas sombras, quais são as minhas virtudes, qual o meu valor. O orgulhoso, ele coloca o seu próprio valor em coisas exteriores, nos recursos amoedados que ele tem, na família que ele conseguiu construir, no patrimônio intelectual que ele conseguiu desenvolver ao longo dos anos. Nada disso é o verdadeiro valor que ele tem. Quem somos nós? Não me pergunto sobre as suas atribuições profissionais, sobre a sua vida e família. Sou Patrícia, engenheira, mãe de família. Não. Quem somos nós como pessoas? Quais são as minhas virtudes? Quais são as minhas necessidades de melhoria? É essa análise que nós temos que fazer. Este é o caminho para a verdadeira humildade. É assim que nós vamos ser pobres pelo Espírito. No momento em que, à noite, nós, antes de dormir, nos fechamos no nosso quarto e endereçamos uma prece sentida a Deus, estamos só nós e Deus, naquele silêncio. Ninguém nos vê, além da nossa nuvem de testemunhas. Naquele momento, somos só nós e o Pai. E se nem nesse momento eu conseguir me despojar daquilo que eu aparento, para viver aquilo que eu sou, o que eu vou fazer depois da morte? Quando nós atravessarmos as fronteiras que nos separam do mundo material para o mundo espiritual, o que vai nos restar? Além dos nossos sentimentos e dos pensamentos que nós temos alimentado ao longo dos anos, precisamos aprender a morrer. E muitas vezes aprender a morrer é aprender a ser sinceros para conosco. Veja, não precisa ser sincero para os outros, chegar no microfone, numa plenária pública e falar de si, dos seus equívocos, dos seus erros, como numa catarse.
A confissão é, antes de tudo, íntima, é sincera, de si para consigo, uma comunhão só sua e com Deus. É através desse movimento que nós vamos nos tornar pobres pelo Espírito. E é por isso que Jesus, também para ensinar sobre humildade e orgulho, narrou a passagem do publicano e do fariseu. 2 homens foram ao templo para orar. Um deles, fariseu, engolfado no seu orgulho, fiel cumpridor de todos os ensinamentos de Deus, que procedia com todos os rituais exteriores e que se sentia o autêntico filho de Deus. Do seu lado, publicano, cobrador de impostos, uma pessoa desprezada, vilipendiada por todos os seus convivas, se sentia mal, tanto que ele não conseguia nem elevar os olhos para olhar no altar e endereçar uma prece a Deus. E aí o fariseu narra: Senhor, eu que sou o seu legítimo filho, venho aqui para louvar-te. E o publicano: Senhor, eu sei que sou um pobre miserável, um pecador, tende misericórdia de mim. E qual das duas preces deve ter alcançado com mais sinceridade e intensidade os altiplanos do progresso? Aquela forjada do orgulho farisaico ou aquela humilde que reconhece ainda o abismo imenso que há entre si e Deus? Este é o movimento. Veja que o exercício da humildade significa perder para o mundo. O Cristo crucificado é um emblema e um símbolo perfeito. Aos olhos do mundo, o Cristo estava fracassado. Messias, rei dos judeus, crucificados ao lado de 2 malfeitores comuns. Aqueles que se diziam os seus discípulos abandonaram no momento principal do seu ministério. Que Cristo é esse? É um perdedor. Mas, espiritualmente, os anjos cantavam hosanas para o Cristo. Ali era o apogeu da sua mensagem. Até aquele momento, poderia mesmo ser uma grande farsa, mas através da ressurreição, o Cristo mostra que a vida continua, que a vida é eterna. E é ali o símbolo máximo, que se nós queremos nos importar com o que os homens pensam de nós, seremos orgulhosos. Para sermos humildes, temos que nos humilhar perante os homens. Temos que não nos importar com as ofensas, com as injúrias. Que importa o que pensam de nós? Os elogios dos outros não irão nos fazer melhores. As calúnias também não. Se nós, na nossa consciência íntima, estamos convictos que fazemos o bem, estamos convictos que cumprimos os ensinamentos de Deus no limite das nossas possibilidades, é isso que interessa. A nossa consciência perante a divindade e não a opinião alheia. Então, meus amigos, observe que nós temos um desafio muito grande aqui. Para vencer o orgulho, nós precisamos de um trabalho obstinado, a pouco e pouco, e perseverante, e sempre nos analisar. Joana de Ângeles tem uma bonita mensagem no livro Alerta, intitulado Humildade Sempre, que ela vai dizer assim: jamais te deixes engolfar pela revolta, que traduz soberba e orgulho. E é engraçado, porque Lacordaire, nessa mensagem que nos serve de tema, fala algo parecido. Ele diz assim: e você, pobre criança, que vivendo na pobreza e na miséria, vê as meninas da sua idade indo para as festas ruidosas, quereria também tu ser rica, para poder ser tão feliz quanto essas moças estouvadas? Lê do engano. Muitas vezes, nessas cenas de poder e de opulência, elas precisam constranger as suas lágrimas entre risos falsos. Volta os seus olhos piedosos para Deus e abençoa a existência na pobreza, porque você não tem nenhum tipo de riqueza material para que possa se distrair daquilo que é essencial: viver a mensagem divina. E é interessante que nessa mensagem de Joana,
é como se ela fizesse uma complementação a esse raciocínio. Muitas vezes nós passamos por experiências e ficamos revoltados. Queríamos um desfecho diferente para nossas vidas. Quantos de nós, por exemplo, vivemos num karma de solidão? Tem uma obra de Joana de Ângeles que ela vai falar sobre isso. Viver e amar. Karma de solidão significa o nosso maior desejo era montar uma família, ser mães ou pais de muitos filhinhos, ou muitas vezes nós já montamos a nossa família e os nossos filhos ingratos, já no final da vida, nos abandonaram. Perseverar e ter esperança, sempre, sem se irritar ou maldizer a própria sorte. Veja que Maria, mãe de Jesus, aos pés da cruz, tinha todo o motivo do mundo para se revoltar. O seu filho, puro, que ela sabia da essência dele, desde muito pequeno, desde menino, andando de mãos dadas com malfeitores, dando conselhos para lavadeiras e para todos que passavam pelo caminho dele, falando sobre a verdade divina, sobre os ensinamentos de Deus, com uma maestria, com uma autoridade moral que era difícil de se perceber. E naquele momento ele estava ali na cruz, abandonado pelos seus entes mais queridos, e ela chorando aos pés. Ela poderia ter se revoltado, mas ela endereça uma oração a Deus e diz: Senhor, faça-se na tua serva a vossa vontade. Quantos de nós, quando passamos por situações difíceis, muito menores, num patamar muito inferior àquela dor excruciante que Maria sentiu, endereçamos uma oração ao alto e pedimos que Deus faça a sua vontade. Em geral, quando nós fazemos a oração, pedimos: Deus, seja feita a vossa vontade, mas não faça nada que me desagrade. Pode ser? Olha o orgulho aí. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Criador. Deus é amor. Ele poderia querer para nós um destino que não fosse a nossa felicidade. É por isso que, à medida que nós elevamos os nossos olhos acima do mundo material, nós conseguimos compreender Deus de uma forma mais fidedigna. Porque realmente, se nós formos materialistas, veremos quantas pessoas estão na miséria. Deus não pode amá-las. Mas se nós entendemos a nossa vida espiritual com a multiplicidade das encarnações, percebemos que a justiça é, antes de tudo, um ato de amor de Deus. E aí, meus amigos, o Cristo que não cessa de exemplos para que nós possamos nos encorajar a exercer a humildade. Há uma cena em especial que copia um pouco dessa história de dar a outra face, que para mim toca especialmente a sensibilidade. Jesus perante Anás e Caifás. Jesus houvera sido preso, é chamado perante Anás e Caifás, o Sinédrio, e eles exigem que o Cristo se defenda. Diga por que ele está ali, por que as impugnações contra ele foram feitas, por que ele foi alvo daquela sentença de blasfemo e de malfeitor. E aí o que acontece? Quando Anás e Caifás interrogam Cristo, ele diz: eu estive nas vias públicas falando para o povo. A minha mensagem, ela é pública. Se você quer saber o teor da minha mensagem, pergunte às pessoas que me ouviram. E um soldado romano que estava ao lado de Anás e Caifás toma aquilo como uma afronta e, querendo dar uma lição no Cristo, o esbofeteia na face. E o que é que o Cristo faz? Uma pergunta: por que me bateste? Se eu faço bem, diga-me que faço bem. Se eu faço mal, repreenda-me e eduque-me para que faça o bem. Mas por que me bateste? Qual de nós teria o sangue frio de, na hora de ser esbofeteado na face, fazer uma pergunta? Veja a sabedoria do Cristo. A pergunta faz a gente esfriar
a agressividade, o ódio, a reação exaltada e nos leva a refletir. E aí a gente percebe que aquele ato de violência foi desnecessário. Não precisava ter chegado tanto. Muitas vezes, quando nós estamos no trânsito, alguém nos dá uma fechada. Se a gente respirasse mais um pouco, passa, a raiva passa. Então veja que a sabedoria do Cristo foi de fazer o soldado refletir. Por que ele estava fazendo aquela transferência? Por que ele descarregou aquele ódio em alguém que estava manietado, com as mãos amarradas, indefeso? Que ato de covardia é esse, em que eu esbofeteio alguém que não pode se defender? Essa é uma poderosa lição, uma lição de humildade. O Cristo não precisaria ter passado por isso. Primeiro, que ele tinha uma reputação ilibada, poderia ter se defendido com os argumentos mais consistentes. Ele poderia ter desmantelado o sinédrio e ter erradicado da terra todas aquelas pessoas. Mas o ministério do Cristo não se estabelece por violência. É um ministério de amor, de abnegação, de doação e, sobretudo, de lições morais elevadas. Que nós possamos refletir sobre os nossos rompantes de agressividade, de mágoas desnecessárias. E que essa pergunta que o Cristo fez ao soldado romano, nós possamos nos perguntar a nós mesmos, quando a ira e a raiva ameaçar tomar conta de nós. Por que eu estou sentindo isso? Por que esse instinto de agressividade e de reação ainda está dentro de mim? A aceitação, resignação e obediência é o primeiro passo para o exercício da humildade. Aceitar as pessoas como elas são. Os nossos companheiros de caminhada, as pessoas com as quais nos relacionamos, são o que são. Não dá pra gente constranger o outro a ser diferente. A gente não tem esse poder. Deus, que tem esse poder, não faz. Por quê? Porque Ele preserva a nossa liberdade e autonomia, para que nós possamos fazer as nossas escolhas e escolher os nossos próprios caminhos. Se Deus, que é todo poder, não faz, nós vamos fazer para quê? Vamos aceitar e perceber os verdadeiros tesouros que há nas pessoas, porque não há ninguém que seja 100% mal. Mesmo aqueles que são os nossos inimigos, que nos dilaceraram as emoções mais profundas, que nos magoaram, que pisam em nós, há coisas boas ali. E ver com esses olhos otimistas aquilo que há de bom no outro, vai fazendo com que a gente aprenda a ser mais obediente e resignado. Vejamos o caso de Estevão, na época do cristianismo primitivo. Foi preso, defronte a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso começa a esmurrar-lhe, e Estevão sente aquela raiva subindo. Mas ele tinha um amor tão imenso por Deus, e ele sabia que ele precisava controlar aquela ira. Ele chora amargamente, humilhado, depois de ter proferido um discurso que muitos doutores da lei venderam tudo que tiveram e se converteram ao cristianismo. A obra Paulo Estevão pelo Espírito Humano narra isso. Mas ele não reage à não reação. Entender que não reagir não é um ato de covardia, é um ato de extrema dignidade. Copiar as ações do Cristo, mesmo que para nós ainda seja muito difícil, mas amar se aprende, ser humilde se aprende, ser obediente se aprende. Depende da nossa vontade interna, da nossa dose de sacrifício e de querer ascender a Deus. E aí, meus amigos, o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, nos dá um exemplo para que nós possamos ver com mais realidade a humildade. Ele diz assim: se alguém está convicto de pertencer ao Cristo, tome consciência de uma vez por todas que, assim como ele pertence ao Cristo, nós também lhe pertencemos. Muitas vezes a gente acaba
se deixando levar pelas aparências. Aquela pessoa descolorida, sabe? Que nada assim me chama aos olhos, que passa quase despercebida pelas multidões. Aí a gente acaba acreditando, aquela pessoa linda tem muito a evoluir, né? Quase apagadinha, nada tem de bom. E aí aquela pessoa que exulta, que demonstra os seus patrimônios intelectuais, o seu palavrório, fala bonito, né? Aquele verbo empolado, nossa, que brilhante. A gente fica logo admirado. Quanto engano. Se nós julgássemos pelas aparências, ou melhor, se nós julgarmos pelas aparências, nós estaremos nos enganando. A verdadeira virtude, a humildade, ela se oculta nos atos disfarçados. Ela foge das multidões, porque ela não se interessa num sentimento vaidoso de que os outros a aprovem, a aplaudam e coloquem no pedestal. Pelo contrário, ela se sente um servo, um mínimo do Criador. Sabe que de si tem apenas uma migalhinha e que é o Cristo que faz a multiplicação dessa migalhinha para abastecer multidões. Veja o caso de Chico Xavier. Ele mesmo se dizia: eu sou um nada, sou uma besta que a espiritualidade utiliza como jumentinho para poder ser útil aos meus semelhantes. Sou um carteiro que pega as cartas do além e entrega para as pessoas que estão aqui. Veja a verdadeira humildade. E essas palavras do apóstolo Paulo nos chamam a atenção justamente para isso. Se nós nos acreditamos cristãos, acreditamos que somos filhos de Deus, merecedores da misericórdia, do reino dos céus, de ir para nosso lar depois que a gente viver aqui na terra, o outro também merece. Assim como nós somos filhos de Deus, o outro também é. Ele também merece as mesmas oportunidades. Ele também merece ser feliz. E é por isso que o sentimento de inveja, que a gente deve combater, que é essa desqualificação das virtudes do outro, meus amigos, as virtudes do outro não vão nos afetar em nada. Bom até que ele seja virtuoso, que me incentiva a ser virtuosa também. Bom que ele seja virtuoso, porque ele vai ser mais tolerante e mais paciente para com as minhas imperfeições. Bom que o outro cresça, porque na média global, o planeta vai mudar logo de provas e expiações para de transição. Se o planeta é um resultado da psicosfera individual de todos os indivíduos, é bom que todo mundo vire anjo rapidinho, que a gente vai viver numa atmosfera melhor. A gente vai viver num planeta em que não haja maldade, em que as pessoas sejam naturalmente bondosas. E é bom que a gente se esmere para ser também. Senão, a gente não fica. Porque como a lei de amor é uma lei de atração, a gente vai se afinizando com a psicosfera do orbe com o qual nós estamos sintonizados. Por isso a importância e a urgência de que nós possamos vivenciar as lições evangélicas e os ensinamentos do Cristo. Então veja que a humildade é você ser excelente, excepcional, ser uma pessoa brilhante, seja no exercício do seu dever, seja em casa, mas não se envaidecer com isso. Fazer as coisas com capricho, com boa vontade. Veja que exemplo interessante. Uma enfermeira, ela foi contratada, vamos supor, para um hospital, para cuidar de pessoas que estão lá internadas. Está no contra-cheque da enfermeira tratar os pacientes com carinho e com amor? Não está. Ela não é remunerada por isso. Um professor que encara uma sala de aula abarrotada de alunos, adolescentes, que muitas vezes não vieram com aquela educação moral de casa, que é o autêntico berço de educação dos indivíduos e não as escolas. Está no contra-cheque desse professor ter atenção, carinho e ensinar até pelo exemplo alguns comportamentos éticos para os seus alunos? Não está. Isso é exercício nosso. Então veja, como nós podemos testificar o Evangelho aonde quer que nós formos,
seja no nosso exercício profissional, seja em casa, seja no centro espírita. Isso é o patrimônio nosso. Então, isso é fazer as coisas com capricho, dar o melhor de si, doar-se integralmente, agir com dedicação, vendo irmãos em todos os homens e colocando-se como um móvel da divindade para fazer frutificar esses ensinamentos e a propagação da mensagem evangélica. Essa é a nossa destinação. E no momento em que nós fazemos isso, muitas vezes no anonimato, sem que ninguém coloque uma coroa de flores sobre a nossa cabeça nos congratulando, agindo conforme a nossa consciência, nós estamos nos aproximando daquilo que Deus quer ao nosso respeito. Na obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, nós temos a figura de Alcione. E ali Emmanuel vai dizer, muitas vezes as pessoas requeriam uma vida missionária em que pudessem, tal Divaldo Franco, ser responsável pela construção de um grande prédio, de uma grande obra física, material, e que através dessa obra ajudar muitas pessoas. Nós podemos transformar a nossa vida de provas e expiações numa vida missionária, dentro do lar, dentro de casa, com o trabalho que a gente tem, com os recursos que nos foram emprestados pela divindade. É através dessas configurações que nós vamos cultivando a felicidade, quando nós, por humildade, decidimos fazer o melhor que a gente pode com aqueles recursos que a gente tem, a fim de que a gente possa merecer recursos melhores para fazer cada vez mais. Então, nós precisamos nos lembrar dessa nossa necessidade evolutiva. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, gostaria de citar uma frase de Lacordaire nessa mensagem que nos serve de tema. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do vosso corpo. Mais vale nenhuma virtude com humildade do que todas com orgulho. A humildade é o que nos aproxima de Deus, nos coloca na posição de servos humildes, de instrumentos nas mãos compassivas de Jesus, a fim de que Ele faça e opere em nossos corações a construção do reino dos céus. Fujamos da vaidade, fujamos do sentimento de nos sentirmos superiores em relação aos outros. Somos todos iguais e estamos aqui juntos para evoluir e nos amar, nos instruir, a fim de que um dia estejamos todos no banquete, junto com o Divino Mestre. Que Jesus nos encoraje a todos, para que nós possamos vencer, a pouco e pouco, a chaga do orgulho. Muita paz, meus amigos.